Bom dia, pessoal. Essa aula é sobre intertextualidade e ela é mais para vocês saberem diferenciar quando ocorre uma citação, uma paródia, certo? Uma alusão, certo? Então, assim, aqui eu coloquei um quadro original, né, que é o quadro Mona Lisa, e algumas paródias que vieram depois, né, algumas variações. E intertextualidade, o que é? É quando acontece uma referência a uma outra obra já existente, certo? Existe a intertextualidade de diversas formas, certo? Às vezes algumas irônicas, algumas críticas, algumas para reforçar um pensamento, como a citação. Então, assim, existem diversas formas, mas nós vamos ver algumas delas hoje, né, que é citada no livro de vocês, e a gente vai conhecer e ver alguns exemplos. Aqui nós iniciamos com a paráfrase, né, e temos um conceitozinho. A paráfrase é a reprodução do conteúdo de um texto empregando-se outras palavras. Explica-se assim, com outros termos, o conteúdo original, diferindo do plágio, que é a mera cópia, né? E alcançando a originalidade em relação ao texto que ele serviu de base. Então, quando você pega uma paráfrase, que existe mais de um tipo de paráfrase, certo, gente? Existe a paráfrase sintática, a paráfrase semântica, que aqui a gente usa mais a semântica na interpretação textual, na hora de fazer referências a textos, assim, normalmente a gente usa mais a semântica, né, de sentido. A paráfrase sintática é mais um ajuste de termos dentro da oração, tá? Então, aqui nós estamos falando da paráfrase semântica. Essa paráfrase, ela utiliza outras palavras, tipo assim, você leu alguma coisa, algum livro, você assistiu a algum filme, né? Alguma obra, você já visualizou alguma coisa e você quer citar no seu texto, você quer comentar isso, né? Para dar uma base maior e uma confiança maior para a sua opinião. Então, você pode usar a paráfrase semântica, certo? Nela, o que é que acontece? Nela, você vai falar, né, com as suas palavras, vai interpretar a obra de uma outra pessoa colocando na sua, mas dando uma originalidade. Se não tiver originalidade, ela é chamada de plágio, e isso não é aceito no texto dissertativo, ok? Pessoal, tem assim, ó, veja a seguir um exemplo muito conhecido de paráfrase. O texto original: nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Aqui é da Canção do Exílio, né, de Gonçalves Dias, um pedacinho. Na paráfrase, o que é que acontece? Ele cita algumas coisas que faz você lembrar, né, do texto original, que seria o nosso hino nacional, né, a paráfrase aqui citada. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida, no teu seio mais amores. Aqui seria um texto que foi escrito, relembrando, né, fazendo uma menção do texto original de Gonçalves Dias, certo? Então, aqui ele é considerado uma paráfrase, ok, gente? Aqui nós já temos a paródia, né? Que é a relação também entre textos, todas são as relações entre textos, e decorre da imitação de um determinado texto. Aqueles quadros que eu mostrei no início, né, eram exemplos de paródias, por exemplo, certo? A qual rompe com o sentido original. Esse aqui não mantém o sentido, tá, gente? Rompe o sentido original, modificando o seu texto, né, o texto em questão, com a finalidade de ironizar, criticar, satirizar. Então, seria isso, certo? Quando nós temos um quadro, uma obra ou um texto que ele é transformado e não mantém o sentido do texto original, né? Então, a ironia, o objetivo aqui é fazer uma ironia, certo? Uma crítica. Nós temos um exemplo aqui, que é o texto original. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Essa aqui é também de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, né? A paródia ficou: minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá, que é Canto de Regresso à Pátria, do Oswald de Andrade. Vocês já devem ter estudado Oswald de Andrade, né? Ele era um crítico da obra de arte, onde ele queria desconstruir, né, a arte para que desse lugar a uma arte nova, né? Então, aqui seria um dos exemplos que ele
que ele fez, né, da obra dele, que eles normalmente faziam isso, ele mexia, criticava, era o ponto forte do Oswald de Andrade. Pessoal, nós temos também a estilização, certo? Consiste na imitação criativa do estilo, da sintaxe do texto original. Não tem, contudo, a função de satirizar. Ela parece muito com a paródia, tá? Só que a paródia, ela tem o ponto forte de crítica, né? De ironizar. Então, isso é o que diferencia a estilização da paródia. Eles são parecidos, mas o efeito que ele quer dar aqui, como o próprio nome já diz, é dar um estilo maior. Tá certo? Dá um estilo maior. Então, assim, não é... Ele modifica a obra, né? Fazendo menção à obra, sim, né? Mexendo ou no estilo ou na sintaxe do texto original, mas ele não quer... O objetivo não é... Você não vai notar uma sátira, uma crítica dentro do texto, ok? Pessoal, o texto original que eu tenho para mostrar é a Quadrilha, né? O nome do texto é Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade, onde tem João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com Zé Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história, né, do Carlos Drummond de Andrade. Aqui tem mais 2 textos, só que eu vou citar só um para o texto não ficar muito, o vídeo não ficar tão longo, né? Aqui seria um estilismo, né? Flor da Idade. Tem um estilismo também do Ricardo Azevedo, que também se chama Quadrilha, né? Mas eu vou ler só um dos 2. Carlos amava Dora, que amava Lia, que amava Leia, que amava Paulo, que amava Juca, que amava Dora, que amava Carlos, que amava Dora. Vocês observam aqui, gente, que ele está imitando a estrutura do poema original, certo? Pronto, gente, esse aqui também é um outro texto que tem a ver com a estilização, certo? O nome é Quadrilha da Sujeira. João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa, que joga uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo, que joga um saquinho plástico na rua de Joaquim, que joga uma garrafa velha na rua de Lili. Não vou ler o texto todo, senão o vídeo vai ficar muito comprido, né? Mas vocês podem perceber que ele faz alusão ao texto original que eu já li anteriormente. Na citação, gente, nós temos aqui o quê? A citação é a transcrição exata de um texto, literário ou não literário, porque já que é uma citação, você pode colocar o texto à vontade, mesmo que o seu texto seja dissertativo argumentativo, porque você vai estar colocando um trecho de algum outro, né? De algum outro texto, para que você possa esclarecer, possa ilustrar, possa embasar o seu pensamento, tá? Elaborado por um terceiro, né, que seja uma outra pessoa que não seja você, trazendo a sua devida referência. Ela é geralmente utilizada para validar uma opinião, empregando um trecho de uma obra ou a explicação de um conceito por uma autoridade de uma determinada área do conhecimento, tá? Que é uma das formas de citar. Segundo Malcé Moisés, o termo maravilhoso, nas produções clássicas, pode ser explicado como maravilhoso, maravilha, mais oso, tal. Então, todo tem toda a citação dele, né? Vocês estão observando? Então, aqui, gente, na citação, você vai fazer o quê? Você vai colocar um trecho, isso aqui vocês conhecem muito, vocês já fazem bastante, né? Você vai colocar um trecho do texto de uma outra pessoa dentro do seu texto, né? No caso da sua redação. Tá bom? Normalmente, o que é que a gente pede que você faça? Coloque segundo o autor tal, né? Ou de acordo com o autor tal, tá? Conforme. Esses tipos de conectivos a gente deve colocar, tanto para organizar o texto, como para ele ter fluir, né? Para que ele exija uma coesão boa dentro do seu discurso, tá certo? Por fim, gente, nós temos a alusão, também muito utilizada, né? A alusão é uma referência indireta de uma fonte original, trazendo um conceito abordado por um autor, ou mesmo por uma obra, sem citá-lo literalmente. Algo que você aprendeu, porque tudo que a gente escreve é algo que a gente interpretou de outras vivências, de outros universos, de livros, de obras que você assistiu, de conversas, né?
Faz parte de toda uma interpretação de situações que você já vivenciou, certo? Aqui nós temos, né? Segundo Malcer Moisés, em seu dicionário de termos literários, o termo intertextualidade foi utilizado por Júlia Crisvera com base na teoria dialógica, aí de Mikhail, não lembro o nome desse nome, gente. Para Crisvera, todo texto se refere a um outro texto, seja por absorção ou transformação, certo? Então, o que é que ele faz aqui? Ele começa a citar o nome do rapaz, depois ele cita sua obra, depois ele dá a sua explicação, né? A pessoa que está escrevendo, ele começa a falar, mas à luz do autor que ele acabou de mencionar, certo? E diz que uma outra pessoa mencionou esse autor. Então, ele começa a jogar os pensamentos e as pessoas aqui no texto e faz a interpretação da pessoa. Só, gente, que no seu texto você não pode deixar só a interpretação dos outros. Você tem que trazer para você também, tá? Aqui ele tá uma alusão puríssima, certo? Alusões existem, alusões históricas, alusões filosóficas, alusões... Enfim, não importa a alusão que você vai fazer. A alusão é quando você pega algo, né? Algum fato, alguma citação, alguma coisa que você quer trazer para o seu texto. E nessa atitude, né, de trazer para o seu texto, você só não pode deixar só na discussão das ideias dos autores ou na apresentação de um fato histórico, por exemplo, né? Você não pode só apresentar o fato histórico e deixar ele jogado ali. Você vai apresentar o fato histórico, contextualiza ele e traz para o que você quer realmente dizer, tá bom? Só para concluir, aqui tem um tome nota, né? E eu achei interessante colocar. Ele diz assim, ó, para diferenciar, né? Ele fala a questão do modelo de paráfrase, paródia e estilização, e ele faz as relações, porque realmente são situações que se aproximam uma da outra, tá? Então, ele coloca o quê? Paráfrase conforma a forma do original, né? Porque você vai moldando, mas falando de acordo com a forma original. Paródia deforma a forma do original, porque tira totalmente o sentido na paródia, tá, gente? E ele quer ironizar, né? Se vocês não lembram. Estilização reforma a forma do original, porque ele vai dar um estilo melhorado, mas mantém o sentido e até muitas vezes a forma, né, do original, ok? Então, é uma reformulação, a estilização. A paráfrase são tipo citações em conformidade, né? E paródia, ele deforma no sentido de desconstruir um pouco com o intuito de criticar, ok? Então, era esse o nosso assunto e bons estudos para vocês.